Este é o texto Lições de Economia para as Artes, uma economia aplicada para o estudo do caso da dança. Integra a disciplina de tópico 7, Economia da Dança, no regime especial do NEE para os meses de julho e agosto do ano de 2024, no curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança. Essa disciplina vai ser trabalhada num sistema de tópicos. Nós teremos 9 encontros e os tópicos a cada um dos encontros que tratarão de temas centrais, do pensamento econômico, especialmente o pensamento clássico e neoclássico, e depois a gente vai abordar um pouco correntes mais contemporâneas. Nesse primeiro encontro, vamos pensar então dois grandes blocos. O primeiro vai tratar da ciência econômica, da noção de capitalismo e economia de mercado, desdobradas em três questões centrais: a mão invisível, o amor próprio e o tema do individualismo. E depois vamos tratar das questões específicas dentro do equilíbrio de mercado, que são os conceitos de oferta e demanda, equilíbrio e elasticidade. E finalizaremos então esse primeiro encontro com o conceito e a reflexão filosófica da economia, da filosofia moral, ou da economia como ciência moral, a tragédia dos comuns. Então vamos introduzir o nosso tema. Quando falamos de ciência econômica e economia, nós temos como centralidade, o objeto central da economia é justamente, nas teses clássicas, a escassez de recursos e trabalho em relação ao conjunto de necessidades e desejos. Então, nós temos de um lado da balança desejos e necessidades infinitas e condições materiais, sejam elas materiais, físicas, sejam elas não físicas, sejam elas condições humanas, da mão de obra propriamente dita, das condições da força de trabalho, que são sempre finitas em relação à infinitude do campo do desejo. Essa concepção da ciência econômica, ela se desenvolve já na sua origem como uma ciência positiva, ou uma teoria positiva. O que significa dizer isso? O que é uma ciência positiva? É uma ciência que possui instrumentos, teóricos e metodológicos e ferramentas técnicas para atingir determinados objetivos e conseguir, então, ao final da sua investigação, avaliar os resultados. Esses resultados podem ser positivos economicamente ou negativos economicamente, mas eles sempre são demarcados por uma sistematização e um potencial de comprovação empírica que nós, em grande maioria dos dados, transformamos em dados numéricos, ou seja, nós quantificamos. A ciência econômica não é uma ciência quantitativa, ela é qualitativa e quantitativa e quali-quantitativa. Então, ela está em todos esses campos. Ela pode ser uma ciência de caráter mais subjetivo, interpretativo, especialmente quando a gente fala de agentes microeconômicos, mas ela também pode ser uma ciência transformada, em números, em dados que viram números, quantificada e, portanto, um material amplo para avaliação de todos. Conhecemos também os fundamentos históricos dessa ciência. A ciência econômica ela está demarcada por um campo histórico do desenvolvimento da sociedade capitalista moderna, e com ela o pensamento liberal, o individualismo político e econômico, a formação de uma teoria econômica sustentada numa teoria do juízo de valor, e por isso é que a gente vai falar bastante nesse início, da passagem da economia como ciência moral e filosofia moral para uma ciência social aplicada, mas também estatística, e uma capacidade de produzir, ao final, o resultado dessa percepção do mundo real, modelizado ou idealizado. Então, a gente vai criar uma concepção de sistema, que é um modelo teórico, e esse sistema vai produzir um tipo de funcionamento, um tipo de funcionalidade, que é, na verdade, o resultado de todo um processo de modelização. Isso, então, é o que a gente conhece como estudos clássicos. E, nesse sentido, a história da ciência econômica está extremamente ligada à história do desenvolvimento do próprio capitalismo.
Quando falamos em capitalismo, temos que iniciar, então, a partir, né, das teses clássicas da própria ciência econômica que aborda o capitalismo. Ou seja, ela se desenvolve em paralelo ao capitalismo e também passa a conceituar e abordar economicamente o próprio sistema, né? Então, o modelo do capitalismo é um modelo econômico de economia de mercado, né, o famoso laissez-faire, né, o livre mercado. É um sistema que funciona sob a forma, né, de uma economia de particulares, sejam eles indivíduos, sejam eles as instituições, as corporações, as organizações, né, empresariais. E é por isso que depois a microeconomia vai se centrar em dois sujeitos do pensamento econômico, que são as famílias, que estão associadas aos indivíduos, que serão depois a ideia de consumidores, e as empresas ou firmas, que serão as instituições, as organizações, as corporações, né? E ali dentro disso também entrará, entre aspas, a organização governamental. Né? Mais adiante, a gente vai compreender que o governo vai ser um outro agente, né? E que ele vai ganhar um caráter mais robusto e de maior importância em aspectos do desenvolvimento dos estudos da macroeconomia. Né? Então, inicialmente, o capitalismo é um sistema de caráter público, ele não é um sistema privado. Ele é um sistema público, só que ele é um sistema público de caráter não estatizado. Quem são os agentes públicos? Aqueles que estão na esfera pública da sociedade. São os indivíduos e as empresas, as famílias e as firmas. E eles vão formar uma rede de conexões e interações, né? Que nós depois vamos conhecer como sendo o mercado, que nós vamos chamar aqui, então, primeiramente de um sistema. Esse sistema é um sistema econômico, ele é um sistema político, mas ele também será um sistema cultural. Então a gente vai observar que o capitalismo ele também possui uma lógica cultural. Né? Então nós vamos ver vários estudos mais adiante também, né, que estudam, né, por exemplo, as transições do capitalismo industrial para o pós-industrial, pensando também um capitalismo pós-industrial dentro do sistema da cultura. Então, né, dizer, o capitalismo acompanha as transformações e ele pode ser observado como um sistema complexo e multifacetado do ponto de vista da cultura capitalista. A economia capitalista é uma economia de caráter misto, né? Porque ela vai combinar em graus maiores ou menores a presença ou a ausência, nunca total, não podemos falar, né, de um sistema capitalista conhecido histórica e empiricamente, que tem ausência absoluta de qualquer forma de organização governamental, ou seja, de algum tipo de Estado, né? Mas eles fazem uma combinação em graus diferenciados de uma maior ou menor intervenção do Estado. Então a gente tem as teses mais chamadas ultraliberais, as teses liberais, as teses de capitalismo com intervenção do Estado. Né? As teses de capitalismo com intervenção do Estado vão se desdobrar em alguns modelos. Né? Uma delas pode ser o conceito de estado de bem-estar, que é um conceito da social-democracia europeia, que também transita politicamente por várias instituições e até organizações políticas partidárias brasileiras, por exemplo, né? Ou via o que a gente chama hoje muito de um capitalismo de Estado, né? Que é um capitalismo, por exemplo, agenciado, então um sistema de capital que é todo ele agenciado pelo próprio Estado, então uma presença maior de intervenção do Estado. Né? Mas, do ponto de vista político, o que caracteriza o capitalismo é essa combinação entre liberdade, liberalismo político e econômico, e há uma noção, né, também com uma plasticidade muito grande, de democracia. Essa noção de democracia moderna está intimamente relacionada ao desenvolvimento de um conceito de direitos democráticos individuais. A democracia está centrada, nesse caso, das sociedades capitalistas, numa concepção de direitos do indivíduo, cujo direito central para a economia do capital é o direito de propriedade. O liberalismo, então, privilegia essa visão de mundo, uma visão do indivíduo, uma visão do direito à propriedade e de uma sociedade, um Estado que são organizados a partir de uma dimensão de livre concorrência no mercado, né? Onde cada indivíduo tem direito a conquistar e a manter a sua propriedade, né? Dentro de uma lógica mercadológica. Né? Mas, como vimos, há formas de capitalismo de Estado,
né, que estão centradas, então, aí vamos entender um pouquinho processos de nacionalização dos setores produtivos. Então, o Estado pode não deixar tudo, né, por conta da economia de mercado, e o Estado pode intervir, né? Ele pode intervir como uma agência reguladora, por exemplo, em alguns modelos modernos, né? Mas ele também pode intervir na forma de um mecanismo de nacionalizar o setor produtivo, fortalecendo assim as redes de empresas, né, do próprio setor público governamental, né? Nesse caso, é o setor público que irá ofertar os bens e os serviços, né, e dar uma sustentação ao mercado que será gerenciado, gestionado pelo Estado, né? Então, é o Estado que vai ter um controle e vai administrar oferta e demanda de bens e serviços, mas também oferta e demanda de trabalho, né, de força de trabalho, né? Geralmente, esse capitalismo do Estado vai envolver, né, duas dimensões, né? Uma dimensão, né, de setores econômicos e sociais de função estratégica, né? Então, setores como energéticos, setor de exportação, bancos, né? Então, setor financeiro, setor de investimentos, né, e aplicações, setor de ciência pura e de ciência aplicada, pesquisa, tecnologia, né, P&D, pesquisa e desenvolvimento. Então, esses setores é o que a gente vai considerar como setores com funções estratégicas, né? Neste caso em particular, os setores estratégicos podem ser setores eminentemente produtivos, né, e representar bastante poder, mas também bastante capacidade de geração de capital por parte do Estado. Mas há também estratégias de nacionalização que visam, muitas vezes, equilibrar, né, áreas, né, de pouco interesse da iniciativa privada. Então, o Estado ele se torna um parceiro da iniciativa privada, no sentido de incorporar setores produtivos de baixo rendimento portanto, de pouco interesse do grande capital. Então, poderes que seriam de grupos privados passam para a esfera do Estado, são administrados e gestionados por governos, né? E eles, então, controlariam, transferiria-se esses meios de produção para o Estado, né? E o Estado ficaria responsável por gerar serviços e bens, né, e produtos que não são tão viáveis economicamente do ponto de vista, né, das relações com o mercado, né? Essa estratégia de ação política, ela não é obrigatoriamente uma estratégia, né, de capitalismo ou de esquerda ou somente de governos de direita no campo político, né? Ou seja, mais conservadores à direita ou mais radicais à esquerda. Ela aparece tanto em um quanto outra forma de organização da vida política. Em geral, nós vamos encontrar muito a presença do Estado em modelos de governos populistas, né, os regimes populistas da América Latina, por exemplo, que podem ser mais à esquerda ou mais à direita, mas também em propostas políticas sociais de governos de esquerda, que não são de caráter populista. Nós temos várias também propostas de governos de esquerda que não têm esse viés populista, né? Mas é importante que as práticas populistas, as políticas populistas, né, conduzem efetivamente a transferir efetivamente, né, os meios de produção e os instrumentos financeiros para o Estado, então bancos públicos, né, setores estratégicos, energéticos, né, dando então, né, condições de o Estado, vamos dizer assim, redistribuir isso para os agentes sociais em outras escalas que não somente a escala dos grandes produtores, né? Há também aí um conceito muito importante desenvolvido que é o de capitalismo monopolista de Estado, né? Esse capitalismo de Estado de caráter do monopólio é aquele que realmente assume os setores que são menos produtivos da sociedade, ou seja, os setores que o capital, né, privado não tem interesse em investir, né, por suas baixas taxas de lucratividade ou porque não permite grandes, né, rendimentos, né? Então são setores que vivem de perdas econômicas. Então setores de ação social, cultura, etc. e tal, muitas vezes são setores que as funções, né, exercidas por eles são de baixo interesse do capital, né? Tirando alguns casos exemplares onde o capital tem interesse em investir, né,
e buscar retornos em termos de rendimentos, né? Esses setores acabam se transformando em setores estratégicos do ponto de vista político, porque mesmo não dando rendimento, lucratividade do ponto de vista econômico, eles acabam se tornando setores de altíssima importância e são estratégicos na medida em que são gerenciados, estão sob o controle pleno do Estado. Então, para finalizar aqui essa primeira parte, vamos a duas perguntas, né? O que você pensa, né? O capitalismo é um modo pior ou um modo menos ruim de gestão econômica, né? O que nós podemos observar, né, nesse processo de expansão de setores públicos e na oferta de serviços por parte do Estado e vice-versa, na expansão dos setores privados, né, e a oferta de serviço por parte dos setores privados, né, e na redução de oferta dos setores públicos, por exemplo, né? Então, essa balança entre setores público e privado, entre Estado, entre a economia governamental e a economia privada, né, e a maneira como os setores vão expandindo e se retraindo e ofertando mais bens e serviços de um lado ou de outro, né? Como é que a gente pode, né, refletir sobre essa questão, né? Essa balança entre um público maior que o privado, uma economia mais estatizada, ou um privado maior do que o público, uma economia mais voltada para economias de mercado, né? Quando isso atinge, né, o domínio cultural, pensando aqui, se pudermos pensar a ideia de que numa ideia de capitalismo de monopólio, né, os setores, como setores sociais, né, e de bens da cultura, são os setores que não são relevantes no interesse de investimentos do capital e, portanto, o Estado assume grande parte, né, do financiamento público dos setores sociais e culturais, né, como a gente poderia pensar isso, né? Então a gente teria uma maior expansão de cultura e serviços sociais por parte do Estado e uma oferta menor por parte da iniciativa privada. Então a gente teria uma economia mais estatizada da cultura e dos serviços sociais. O que aconteceria se a cultura e os serviços sociais fossem todos eles alocados exclusivamente na esfera da economia de mercado? Para desenvolver esse tema, pense então um pouco sobre as plataformas políticas distintas, né? E observe como nós mesmos, nesse momento atual, temos presente de vários lados forças, né, que expandem a presença do Estado e forças que defendem conceitos de menor presença do Estado, né, até se chegar a conceitos teóricos de Estado mínimo, por exemplo, ou de maximização do Estado, onde a gente tem capitalismos de Estado propriamente ditos, né, com gestão diferente da economia e da vida social, né. Tente observar esses modelos a partir, né, dos discursos políticos reais que estão à nossa volta, ao nosso redor, e pense quais são os efeitos que eles causam nas economias reais. Para a gente refletir aqui, né, se o Estado é capaz de se responsabilizar por parcelas menos rentáveis da vida econômica, será que serão arte e cultura, setores produtivos que, mesmo gerando emprego e renda em poucas fatias do seu mercado, são geradores de lucratividade? Desse modo, nós estaríamos dizendo que o setor público deveria compensar, né, a menor rentabilidade e a menor lucratividade do setor produtivo da cultura com o aumento dos insumos, das subvenções e dos incentivos. Somente desse modo, os setores capitalistas da economia teriam interesse em participar da produção cultural. Eis então a lógica que nós conhecemos como lógica básica dos fomentos, né? A gente produz uma taxa de inversão de investimento público que é inversa do investimento privado, que deve compensar e subvencionar parcialmente a participação do setor privado, ou seja, para estimular a participação do setor privado, o setor público precisa fazer uma compensação por meio de subvenções, né, nesse sistema produtivo. Desse modo, nós estaríamos diante de uma certa forma de capitalismo de Estado, que seja no setor da arte e da cultura. Uma política que não iria ferir a concepção de lucro, mas garantir que as perdas econômicas dos investimentos em cultura, né,
a médio e a longo prazo seriam recompensadas estrategicamente pela presença do Estado e os incentivos estatais. Né? Mais uma vez aqui, é uma regra de que o Estado toma para si funções que são de baixo interesse do capital. Né? Também, como a gente já comentou em outros momentos, pode-se indicar que o sistema econômico, cujos setores estratégicos da cultura, por exemplo, o marketing direto que gera para o setor público, deveriam então estar também eles sob controle do Estado. Nessa concepção, o setor produtivo, que é de baixa rentabilidade ou de rentabilidade distribuída numa longa duração, numa escala de tempo muito longa, ele é capitalizado de outra maneira, numa forma simbólica e política pelo setor público e seus agentes estatais, através de relações de poder, status. Né? Então, o setor público, né, através da implementação das suas marcas nos produtos e serviços, né, e agregaria valores, né, de caráter simbólico, representando aí também concepções de governo e práticas dos governos. Né? Então, a cultura e a arte seriam máquinas realmente também a serviço do Estado. Vamos pensar um pouco sobre isso nesse momento. Então, o que é uma economia de mercado? Economia de mercado, então, como entendemos, a economia é uma ciência que se distribui em duas grandes vertentes, né? Concebendo o próprio objeto econômico, a escassez dos recursos. Vamos lembrar um pouquinho. A ciência econômica possui um objeto central, tratado na grande maioria das teses clássicas, escassez de recursos e do trabalho, da mão de obra. Ela é uma ciência que irá lidar fundamentalmente com uma concepção de distância entre necessidades e desejos infinitos e condições materiais de realização finitas. Então vamos revisar alguns marcos históricos para compreender melhor essa distância entre necessidade e desejo e a escassez dos recursos para satisfazê-los. Né? Por um lado, a gente falou brevemente, e agora vamos entrar aqui, que existe um aspecto que nós conhecemos como economia microeconômica, ou a microeconomia, que é derivada diretamente do desenvolvimento dos estudos clássicos e seus desdobramentos. Ela é o estudo que centraliza a questão no jogo entre oferta e demanda dentro do mercado, ou seja, produção, venda, aquisição, política de preços, flutuações, equilíbrio de mercado. Né? E toda ela, enquanto ciência, descrita a partir das ações dos agentes econômicos. Os atores principais da microeconomia são as empresas, empresários, empreendedores, produtores, ofertantes. Nós vamos encontrar aí vários nomes que podem variar, né? E as famílias, né? Que podem ser vistas também como indivíduos, agentes consumidores, compradores, demandantes, né? E o mercado no qual isso ocorre. A microeconomia é a própria ciência dessa escassez, da maneira como esses agentes ofertantes e demandantes vão lidando com a escassez, né, nesse jogo entre oferta e demanda. Ela lida, então, com as flutuações, né, e as constantes buscas de um equilíbrio de mercado, determinando, assim, mecanismos internos para superar essa escassez continuada. Né, e encontrar soluções viáveis, lógicas, né, e racionais para uma coexistência com um equilíbrio temporário, constantemente, né, desequilibrando entre oferta e demanda. Por outro lado, né, nós podemos pensar que esses movimentos foram propostos, né, fundamentalmente pensando um questionamento da própria ciência econômica. Né? E é a partir disso que surgirão outros movimentos teóricos, né, o marxismo, por exemplo, um deles, e depois a macroeconomia, que vai olhar então para a economia a partir de um conjunto mais amplo. E está muito associada, está diretamente associada com o desenvolvimento do pensamento keynesiano já na primeira metade do século XX. Ela é um desenvolvimento posterior da ciência econômica e uma resposta a problemas que não foram solucionados pelas interações entre agentes no mercado nas tradições das escolas econômicas. Né? Seu alvo, então, vai ser incorporar aqui um conceito novo de agregado econômico e temas novos que irão aparecer. Inflação, emprego, desemprego, taxas, né, de emprego e desemprego, estudo do câmbio, os juros, promoção do crescimento da produção, incentivos, produto nacional bruto, produto interno bruto, né? E isso será também associado a um agente novo, denominado de governo ou Estado. O agente novo que trará consigo um conjunto de agências, né, e será representado na fórmula das suas políticas públicas de Estado. Lembremos então
um marco para o desenvolvimento da ciência econômica até os dias atuais é a publicação de A Riqueza das Nações, de Adam Smith, no ano de 1776. Né? Vamos ver então agora algumas das questões que estão associadas, né, a esse marco teórico. O conceito de mercado, o conceito de mão invisível, a lei da oferta e da demanda, o lema do não existe almoço grátis, né? E não se vive de caridade ou benevolência, mas fundamentalmente de amor próprio. E, finalmente, filosofaremos sobre a questão da tragédia dos comuns. Bom, como já entendemos, a economia é uma ciência social aplicada. Portanto, ela é uma ciência social, né, humana, interpretativa, hermenêutica, exegética, mas também é uma ciência aplicada, matemática, né, estatística, né, e que ainda combina uma demanda de ordem moral, ou ético-política, poderíamos dizer. Se a ciência econômica, né, inicia como ciência moral, é porque ela possui um arcabouço conceitual prévio na definição desses agentes econômicos, né, que é uma dimensão moral, né, ou ético-política, do conceito de indivíduo na formulação da ideia da sua atuação, da sua performance no mercado. Então, há performances mais honestas, mais justas, mais adequadas, e aquelas mais desonestas, injustas, inadequadas dentro das interações econômicas entre os agentes. Para a teoria clássica, agentes econômicos são indivíduos. Esses indivíduos podem ser complexos, como empresas, podem ser indivíduos sozinhos, um indivíduo, e podem ser famílias, né? Então demanda de um núcleo familiar. Né? O que importa é que eles vão variar a posição que eles se encontram no mercado. Por vezes eles serão ofertantes, por exemplo, ofertar a própria mão de obra, o próprio trabalho, a própria força de trabalho, ou ofertar bens e serviços, né? E por hora, eles serão demandantes, compradores, consumidores, né, de bens e serviços, né, ou compradores da mão de obra para trabalhar nas empresas. Né. Na posição, então, de empresas e famílias, e na posição de produtores e consumidores. Né. Então, é uma lógica que está aqui em jogo. Né. E essa lógica moral determina, né, já nas suas origens, que há um maior investimento do indivíduo no interesse pessoal, no interesse de caráter privado, ou seja, na defesa da própria individualidade. Né? Segundo essa lógica, né, quanto maior o investimento no interesse privado, maiores serão os efeitos em benefícios coletivos, sociais e públicos. Essa é uma questão. Então, interesses privados que despontariam como em oposição, polarizados aos interesses públicos, nessa lógica da ciência econômica, nas suas origens no pensamento clássico, tenta colocar ali um E, né? O E que conecta interesse privado a benefício público. Segundo Adam Smith, né, que é um filósofo moral, né, e desenvolve uma antropologia do indivíduo moral, né, dentro do pensamento do individualismo liberal, o que nós buscamos individualmente é algo que se caracteriza por uma forma de autopromoção, ou seja, está associado a uma autossatisfação, a busca de bons resultados individuais, a maximização do que nós podemos ofertar enquanto somos, enquanto agentes, enquanto produtores, produtos, enquanto servidores e nós mesmos enquanto promotores de serviços, né? Garantindo mais e mais a singularidade da nossa presença no mundo. Bom, isso diz respeito a uma ideia de sociedade que é baseada num conceito de indivíduo. Né? Então, a nossa presença singular é extremamente valorizada no conceito de individualismo moderno. Não há uma distância radical entre aquilo que queremos ser, aquilo que somos e o que queremos mostrar e ofertar e vender. Né? Então, de um certo sentido, os indivíduos buscam investir, né, para obter retornos, né, uma lucratividade. Né? A lucratividade é o sinal de um bom resultado para si, que gerará bons resultados coletivos. Isso tudo vai acontecer num lugar chamado mercado, uma mão invisível. Né? Para ele, então, o agente capaz de promover o equilíbrio entre os diferentes econômicos, movendo-se simultaneamente nas duas direções, né?
a direção da individualização, da individuação, da singularização e divisão e a direção do bem comum, a direção da oferta, a direção da demanda, que são opostas, é justamente o mercado ou a mão invisível, né? Capaz de promover algo que está além do interesse individual. O mercado é um agente, né, dentre os agentes, né? Ele está acima de todos os agentes. Ele é o local onde acontecem as interações entre diferentes agentes individuais que se movimentam, né, conforme seus interesses particulares, né? Essas interações individuais, elas vão ser mais eficientes e mais eficazes em alguns momentos, né, promovendo, gerando resultados mais rápidos, né, para o indivíduo e efeitos na vida em comum, né? Esse é o conceito original de mercado em Adam Smith, né? A busca do lucro, né, para o agente individual, ou seja, a monetização dos nossos resultados, também está associada e agregada a outras coisas que são benefícios individuais, como fama, poder, carisma, presença individualizada no mundo, né? Todos eles são objetos que afetam, são objetos de afeição individual. Os indivíduos desejam isso, né? Eles não buscam apenas um resultado monetário, mas resultados que possam ser transformados em monetizáveis, ou seja, pensando também que a moeda é um mecanismo de produção de uma lógica simbólica, né? O valor monetizável, né, não é o valor monetário propriamente dito, ou seja, é uma ampla instância de valoração simbólica, né, que permite, em algum momento, transformar qualquer coisa em moeda de troca entre os agentes, né? Essas interações são extremamente complexas, né, entre esses indivíduos, porque eles têm tamanhos diferentes, né? Podem ser absolutamente singulares, como um indivíduo físico, né, uma unidade única, uma família, né, ou mesmo uma empresa que também é um outro agente econômico, né? E elas são todas mediadas por essas interações numa trama que nós chamamos então de mercado. É no mercado que a gente vai estabelecer um equilíbrio, né, que é provisório sempre, né, mas é ele que vai promover, né, a revelia do interesse individual exclusivamente, resultados coletivos, né? Essa noção de mercado-indivíduo vai gerar também para a economia uma concepção de empreendimento, empreendedorismo que vai estar agregada e por isso ela também vai ser alvo de muitas críticas, né, das leituras mais sociais, né? Então, noções como inventividade, criatividade, novidade, né, singularidade e empreendedorismo serão todas elas aí em níveis os mais diversos, apreendidas e aprimoradas pelo pensamento do liberalismo, né, e especialmente também na obra do Adam Smith. Esses valores são forças propulsoras dos indivíduos, né, e levam ao desenvolvimento de um sistema ideológico que nós chamamos de individualismo político-econômico, que vai formar o sistema político e social chamado capitalismo. Entendemos, então, que podemos identificar um tipo de formulação aí de subprodutos da ação individual que serão, eles, promotores de resultados de benefício social, e a mão invisível da economia. Assim, né, a gente volta ao começo da teoria econômica microeconômica. De um lado, agentes que criam uma oferta, denominados de empresas, os empresários, os empreendedores. Então, toda vez que eu estiver na condição, na posição de criador de oferta, eu estou na posição do empreendimento, do empresário, da firma, a lógica da firma. E agente comprador de oferta, o agente demandante ou solicitante de bens e serviços, aqueles que demandam, que são as unidades consumidoras ou as famílias. O mercado, então, vai agir sempre, constantemente, por esse mecanismo de equilíbrio e desequilíbrio constante entre oferta e demanda, né, construindo aí uma função que vai estar representada pela variação de preços, né. Por um lado, ele estimula a concorrência individual, concorrência entre as empresas, entre os agentes empresa, os agentes ofertantes, né? E por outro, ele estimula a pressão dos consumidores, os agentes demandantes,
frente a preços e a características e peculiaridades dos bens e serviços. Aqui que entra também as agências, né, reguladoras, porque elas também vão ser formas, né, construídas por um terceiro agente, que é o governo, de intervir no equilíbrio e mediar as interações entre a oferta e a demanda. Então, o demandante, o usuário de um serviço, por exemplo, como o serviço de luz, telefonia, etc. e tal, ele vai ter demandas de preço, mas ele também vai ter demandas de qualidade, de bom atendimento, etc. e tal. Né? Então, esse é o papel de quem demanda. Né? E o papel de quem oferta é melhorar a qualidade do serviço, reduzir os custos, o impacto, né, do custeio, né, nos recursos, né, aplicados no investimento, né, para que a gente tenha um aumento da lucratividade com menores custos e uma distribuição da lucratividade entre os agentes investidores, né, e também o seu resultado na redução do valor dos serviços. Né. Os indivíduos, então, são agentes da vida econômica, né, e eles são a unidade básica. Né? E é por isso que a gente compreende essa integração, essa articulação complexa entre individualismo e liberalismo. Né? Desse modo, a gente também vai perceber que a gente é movido por mecanismos de incentivo. Incentivo e desincentivo. Mecanismos punitivos, né? Que vão depois ser desdobrados, quase uma centena de anos depois, né? No chamado conceito de economia comportamental. Por quê? Porque as pessoas respondem de acordo com seus interesses pessoais. Né? E esses interesses têm que serem tocados pelos incentivos, mas também pelos desincentivos, que são as punições. Bom, nessa unidade, então, pensando um pouquinho, se estamos falando do universo do trabalho, do posicionamento no mundo do trabalho, estamos do lado que representa a empresa, aqueles que produzem oferta. Mas se estamos do lado que representa o consumo, né, famílias, indivíduos, usuários, estamos do lado da demanda, né, somos os consumidores. Quando é que a gente se encontra, então, na posição de agente microeconômico ofertante? Quando é que a gente se encontra na posição do agente econômico demandante? E como é que se dá essa interação na nossa própria existência entre os múltiplos papéis que a gente exerce dentro do agenciamento econômico? Né? Como é que nós lidamos com as duas posições na nossa própria existência individual, quando somos ofertantes ou quando somos demandantes? Como lidamos, do ponto de vista da oferta, com a monetização e como lidamos como demandantes com a monetização? Por que podemos pedir descontos quando estamos demandando e podemos aumentar os preços quando estamos ofertando? Né? Quanto custa o trabalho? Quanto também tu pagas para trabalhar? O conceito clássico diz, né, que é a diferença entre a receita obtida, né, na venda do trabalho, na venda do serviço, na venda do produto, diminuindo dela todos os custos, que a gente vai entender por lucratividade, a rentabilidade de um trabalho. Então, a receita bruta não é a receita líquida, que é a receita que vai nos dar o sinal da lucratividade do indivíduo. Desenha então para ti essa balança e identifica o que tu chamas de lucratividade passível de ser obtida nas tuas relações com os demais agentes econômicos. Uma outra questão que aparece, então, nessa antropologia moral do indivíduo moderno é justamente essa inversão, essa reversão do tema do princípio cristão de amor ao próximo. Né? O princípio diz que devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Né? E Adam Smith desenvolve um raciocínio que nos permite pensar. Primeiro amas a ti mesmo e dás ao outro o amor que darias a ti. Ou seja, né, eu sou a medida da qualidade da existência. Aquilo que eu desejo para mim é o que eu devo ofertar aos demais. Né? É do ponto de vista da minha eleição privada que surgirá um efeito público. Ou seja, os desejos privados, as necessidades individuais, né,
de cada um, né, nas suas escolhas, é que gerarão, né, benefícios públicos de ordem secundária. Então, isso nos demonstra como a economia também é uma ciência ético-política, ou uma ciência moral, né, que se combina com a ciência social e com a ciência matemática, estatística, né, que permite, ao final, montar, né, a partir dessa unidade matemática, estatística, quantificável, né, uma combinação, né, entre racionalização, né, e precificação das ações e das coisas ao nosso redor, né, como um sistema valorativo altamente abstrato e compartilhado, uma moeda de valoração compartilhada entre todos os agentes econômicos. Seria então o amor próprio uma espécie de conceito biológico do gene egoísta, do egoísmo natural? Vamos ver que não é exatamente isso que está sendo dito aqui por Smith, né, por ser um filósofo moral bastante preocupado com o desenvolvimento, né, desses efeitos secundários de cunho dos benefícios sociais. Né? Bom, entendemos que os interesses humanos, os desejos humanos, são categorizados num vasto escopo, né, de relações que nós vamos chamar de plasticidade dos sentimentos humanos. Né? Esses sentimentos humanos, que são os resultados financeiros, resultados de sucesso, a nossa presença singular no mundo, a nossa marca pessoal, né, são aspectos fundamentais da nossa existência individual. Né? Esse nosso senso de continuidade da nossa própria existência em face dos outros é o que vai determinar, de uma forma mais complexa, o nosso senso de preservação de si mesmo, de preservação, de autopreservação, né, diante dos outros e diante do mundo. Então a gente começa a perceber que essa plasticidade dessas interações não é apenas, né, um processo de escolhas monetárias, né? Que a monetização é um resíduo, né, final que permite a gente estabelecer uma espécie de linguagem comum para construir um altíssimo sistema valorativo e uma gradação de valores, efeitos de valor entre as diferentes experiências da vida. Né? Então, por ser a moeda um mecanismo de abstração. Né? Então, não é a escolha de um melhor resultado monetário, porque nós podemos dar valor monetário a determinadas coisas. Né? É algo que antecede a condição da monetização, né? Mas é a busca, né, desse sistema valorativo individual que se transformará na moeda de troca para experiências e sentimentos. Né? Essa moeda ela inicia com o senso de autoconservação, de autopreservação da existência. O que nós vamos chamar aqui, então, de amor próprio. Né? Amor próprio é marcar a sua presença individual no mundo, determinar a relevância e a importância da sua memória em face das demais, né? Formando seus resultados existenciais, que são as glórias feitas tanto dos bons resultados, sucessos, quanto dos insucessos, dos maus resultados. E aí estamos, sim, diante da antropologia moral do indivíduo de Adam Smith. Né? Amar a si próprio, então começamos a entender aqui, é a condição para a gente poder medir e qualificar o amor a partir da nossa própria experiência e isso então também ser doado aos demais. Né? Segundo Smith, esse amor ele vem acompanhado do quê? De um afastamento da morte, da dor e do senso de mal-estar. Pensando em mal-estar, já vamos começar a pensar na ideia do indivíduo freudiano, por exemplo, do inconsciente, né? Da questão do mal-estar no processo civilizatório. Né? Todas essas condições, né, na concepção do indivíduo moral moderno da economia serão aproveitadas muito fortemente no desenvolvimento do pensamento da ciência psicológica e da própria psicoanálise do século XIX e do século XX. O sistema de trocas, o comércio, o mercado são agentes e lugares para encontros, para mediações. Eles não são só uma fonte de encontrar a moeda e a renda, mas eles caracterizam um espaço de troca, de aprendizado social e do aprendizado de medir os relacionamentos, comparando a
qualidade das coisas umas com as outras, né? Então, o mercado é fundamental porque no mercado eu tenho a existência, uma oferta maior de bens e serviços e também de força de trabalho, e eu posso comparar os bens, os serviços, a força de trabalho, as qualidades propriamente ditas. Portanto, nessa microeconomia do Adam Smith, o mercado é o próprio lugar que representa o conceito de vida social e todos os aprendizados que podemos ter da vida social. Dessas trocas práticas é que vai nascer aí fundamentalmente uma consciência valorativa, que não é só a capacidade de abstrair as coisas, né, para a forma da moeda, mas também de construir hierarquias, né, no jogo valorativo, né, onde eu vou valorando as coisas, hierarquizando as experiências e dizendo isso é mais importante do que isso, etc, etc. Então, isso vai caracterizando e confeccionando, né, a matéria do valor individual, né, que é integrante fundamental do conceito smithiano de substância moral humana, né, de modo que essa substância moral está presente e ela é apreendida na experiência das relações de mercado. Elas são relações intimamente dependentes, contingenciais, porque dependem também do desenvolvimento e da plasticidade das interações que temos durante nossa existência. O amor próprio é um sistema muito complexo de espelhamentos entre o eu e os outros e os demais, e que produz essa consciência a respeito de si, sempre mantendo, né, como um limite, como um balizador, um sinalizador, o princípio de autopreservação da existência e do seu próprio sistema valorativo, né? É o desenvolvimento de uma consciência de si no espelhamento das relações, das experiências da existência, né? Então, essa ideia de amor próprio smithiana vai muito além do conceito de amor de si, como amor narcísico. É um amor de sobrevivência, mas também pela sobrevivência, que além de preservar a existência individual, ajuda a desenvolver um sistema de respeito pela existência como um todo, dignificando e, né, reconhecendo a dignidade da vida de cada indivíduo. A sobrevivência, então, vai ganhar com esse conceito de economia moral uma dimensão muito maior do que sobrevivência pura e simples da unidade individuada de caráter biológico. Ela é uma sobrevivência da nossa memória, ela é uma sobrevivência do que nós somos, que fazemos, do que vivemos e do que produzimos durante a nossa vida. Vamos voltar então ao começo. A gente disse que o Smith tinha invertido esse princípio cristão de amar ao próximo como a ti mesmo. Para uma amas primeiro a ti mesmo e dás então ao próximo o amor que terias dado a ti. Então, os sentimentos morais começam sim no egoísmo do amor de si, mas precisam se desenvolver para a consciência do amor próprio, que não é, então, o amor próprio como consciência não é mais o amor narcísico, primário, egoísta, né, da psicologia, da psicanálise, né? É aquele que permite reconhecer a presença do outro como também um ser consciente e de amor próprio, e que deseja, tanto quanto eu, a sobrevivência da sua memória, da sua existência, das suas realizações, da sua vida individual. É uma dimensão que envolve um valor do eu e um valor dado ao autocuidado. Esses temas são explorados desde a antiguidade, né, como o tema do amor de si, o cuidado de si, mas agora atravessados pela filosofia do individualismo, né, moral moderno, né, e também pela uma trajetória larga de 10 séculos aí da constituição do pensamento do próprio cristianismo. Então, dar um valor para si mesmo significa aprovar as próprias atitudes em face das suas escolhas. Então, toda vez que eu uso o amor próprio, eu estou avaliando a minha própria experiência e as tomadas de decisão que eu realizo durante as escolhas da vida, né, visando prover a minha sobrevivência, a dimensão da manutenção da minha existência, da minha singularidade, dos meus desejos e das minhas necessidades, né? Esse individualismo, né, do pensamento clássico vai ganhar uma força muito especial no individualismo em economia da escola austríaca.
Vejamos aqui, então, a questão que nos vem agora é: se o amor próprio em economia é a capacidade de valorar, né, para identificar naquilo que a gente realiza em relação àquilo que a gente é, né, e representa o quanto investimos na qualificação da nossa sobrevivência para além da própria subsistência, então toda relação econômica envolveria uma antropologia moral, uma antropologia da moralidade dos agentes socioeconômicos. O apreço, o respeito de si mesmo, o autocuidado são questões macro envolventes do ponto de vista moral e que ajudam a construir o valor moral, ético, político e também monetário daquilo que nós somos e fazemos ao mesmo tempo. Observamos assim o valor singular do nosso trabalho. Como podemos então pensar sobre isso? Qual é a função valorativa, né, de amor próprio que está associado ao momento em que nós vamos carregar isso para os processos materiais e simbólicos de abstrair toda essa carga valorativa na forma da precificação? Como é que podemos entender a relação que mantemos entre nosso sistema valorativo e o trabalho que realizamos, né? E o que somos a partir do trabalho que fazemos? Todas essas questões vão acabar aparecendo muito fortemente em vários modelos, né? No desenvolvimento do pensamento clássico e neoclássico, enfim, mas também especialmente na escola austríaca de economia, que para nós é bastante interessante de olhar, né? Ela é uma escola que valoriza bastante a performance dos indivíduos, né? Então, as ações dos agentes e as ações nas interações entre os agentes, né? Nesse sentido, a escola austríaca é uma escola que radicaliza o conceito de economia como ciência social e não como ciência matemática e estatística, né? Para os seus teóricos, né, as relações econômicas são de caráter caotizante. A lógica, ela é uma lógica caósmica, né, constante, né, que está envolta por princípios da plasticidade, das constantes transformações dos desejos e das necessidades, ou seja, da ordem dos sujeitos, da subjetividade, né? São os sujeitos e suas ações subjetivas no mundo que realmente fazem mover a economia. Nesse sentido, a escola austríaca faz uma crítica radical a esses conceitos macroeconômicos, por exemplo, como inflação, produto interno bruto, PIB e todos esses indicadores do desempenho econômico de uma sociedade. Eles fazem uma crítica bastante radical disso porque eles acham que esses agregados econômicos não interferem nas interações entre os agentes. Eles são abstrações, né, que produzem camadas discursivas, né, mas que não interferem diretamente nas interações entre os agentes. Ela é um tipo de pensamento que radicaliza premissas microeconômicas, né? Então, são as interações extremamente complexas entre os indivíduos e os mercados, dentro dos mercados, desse platô que chamamos de mercados, né? E o restante são apenas abstrações, né? Então, agregados são abstrações, né? Ela vai desenvolver, portanto, uma proposição de análise bastante baseada no que a gente entende como economia do lado da oferta. Então agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre os temas da oferta e da demanda. Já entendemos aqui, né, que temos ofertantes e demandantes, já vimos que eles são os agentes econômicos que atuam no mercado, né? E o nexo de unificação entre a oferta e a demanda é justamente o que? A precificação, o preço. Demandar é quantificar a disposição de compra, né? Então, os indivíduos tendem a querer comprar coisas por preços menores, e o ofertar é a quantificação da disposição da oferta. E geralmente os ofertantes tendem a vender por preços maiores. Ou seja, quem oferta quer ganhar mais, quem demanda quer pagar menos. Quando cai muito o preço de um bem, de um serviço, cai também a oferta, mas pode aumentar a procura. E com o aumento da procura por preços menores, os preços tendem a voltar a subir e, de novo, reconquistar um equilíbrio temporário de mercado, um equilíbrio do mercado. Então, a redução da oferta levaria a aumentar o preço e o maior interesse por vender também depois por parte das empresas, né, dos agentes empreendedores.
Dentro do fenômeno que chamamos então aqui de equilíbrio de mercado, nós estamos tratando de uma oscilação, né? Até chegarmos temporariamente a um conceito de preço justo, que seria o chamado preço de equilíbrio. Né? No mais, a gente está constantemente lidando com uma especulação em torno dos preços do ponto de vista dos agentes que ofertam e do ponto de vista dos agentes que demandam. Né? Há uma sazonalidade na promoção desses mecanismos de oferta e demanda e que estão referidas diretamente àquele conceito inicial, a escassez. Escassez da oferta, aumento da demanda, e escassez de demanda, né, volta então a botar a oferta na roda. Né? Nesse sentido, aqui nós começamos a pensar a finalização desse encontro. Né? Quanto deve valer uma aula de dança, por exemplo? Como vamos precificar o nosso serviço? Oferta e demanda determinam as condições para abordar o quê? A precificação. Porque o preço é o que se encontra no meio do caminho entre a oferta e a demanda. Então, portanto, é daqui que eu tenho que partir para pensar, né, num desenho de mercado, qual é o preço do meu produto, qual é o preço do meu serviço. O quanto as pessoas também irão pagar para se diferenciar dos demais, né? Para sair da regra dos comuns e ingressar num sistema mais e mais personalizado e individualizado de consumo. Bom, disso então, chegamos a uma ideia que é essa elasticidade que existe entre a oferta e a demanda, né? Então, por exemplo, quando o serviço aumenta muito o seu custo, o consumidor vai fazer uma avaliação da sua escolha, do ponto de vista ainda de uma teoria racional das escolhas econômicas. Né? Então, por exemplo, se as minhas aulas aumentaram muito o valor, eu preciso reduzir o meu número de acessos, então eu tenho que fazer menos aulas. Né? Ou eu posso partir para uma pesquisa da concorrência e buscar um preço mais atrativo de uma outra escola, de um outro professor, de uma aula particular, etc. e tal, de uma aula na internet, né? Então eu vou encontrar uma estratégia aí, né? Então isso significa, por exemplo, que nesse caso um consumidor de aulas de dança possui uma demanda com alto grau de elasticidade. Por quê? Porque é uma demanda que se altera efetivamente toda vez que se alteram os preços. Né? Então, o grau maior de elasticidade significa que o bem ou o serviço ele tem uma importância que se regula conforme o preço. Ele depende do preço. Né? A compra do produto, a compra do serviço depende do preço dele. Né? Se ele se elevar muito, eu posso ou deixar de comprar ou buscar o concorrente. Né? Mas existem atividades que são de caráter inelástico. Por exemplo, são atividades que eu preciso, então, rearranjar outras partes, né, para reabsorver esse custo que foi adicionado. Então, eu tenho, por exemplo, então, se eu tenho aulas de dança, mas eu também tenho um treinamento psicofísico, eu tenho um programa fisioterapêutico de acompanhamento, esse programa ele está hierarquicamente acima das minhas aulas. Né? Se ele aumenta o preço, então eu posso aumentar a elasticidade da quantidade de aulas que eu faço para poder subvencionar, né, custear o aumento das minhas sessões de fisioterapia. Algumas das mudanças também vão sofrer o que a gente chama de processos substitutivos, por exemplo. Né? Eu posso, então, dentro da elasticidade, ao invés de reduzir o número de aulas com aquela professora, aquele professor, né, buscar uma aula com um professor concorrente, eu posso também substituir isso por uma outra atividade. Então, bom, eu quero continuar fazendo uma atividade lúdica, de lazer, recreativa, artística, né? Então, vai também a questão valorativa. A minha aula de dança é mais associada a uma atividade física, ela é mais associada a uma atividade lúdica e social, por exemplo. Então, eu dança social num grupo que faz dança de salão, se encontra, vai a festas, jantam fora, etc. e tal. Ou ela é mais associada a uma atividade artística, ao desenvolvimento das minhas qualidades artísticas. Né? Conforme for, né, eu posso encontrar
mecanismos de produtos ou serviços substitutos. Então, por exemplo, se ela é uma atividade física e eu não tenho mais condição nenhuma, eu posso substituir as aulas de dança por atividades de corrida e alongamentos e aulas de yoga gratuitas no parque, né, digamos assim. Né? Mas se ela for uma atividade lúdica, uma atividade de caráter social, eu posso reduzi-la, né? Ou eu posso mudar de grupo social, ou eu posso continuar frequentando uma parte, né? Então eu posso mudar para uma outra atividade que tem um caráter lúdico, como por exemplo uma atividade no meu clube. Então aí eu deixo de fazer aquelas aulas naquela comunidade e vou lá para o clube passar a tarde, o final de semana dentro do clube fazendo atividades de caráter lúdico. Se ela for uma atividade artística, eu posso substituí-la por um outro tipo. Eu encontrei uma modalidade de aula de desenho, por exemplo, que tem custos bem menores, né, com maior facilidade de acesso, maior proximidade do meu endereço, então eu vou ter um custo menor de deslocamento em termos de tempo e de custo monetário, etc. e tal. Então isso tudo pode determinar a capacidade de encontrar os produtos que nós vamos chamar de substitutos. Né? O que a gente entende aí, portanto, né, então o que se compreende disso, o que se tira disso, né, é que as reações dos consumidores, dos demandantes, serão sempre espelhos invertidos dos preços e que eles variarão conforme também essas reações, a maior ou a menor elasticidade em relação ao preço. Vamos agora, então, para a última parte da reflexão desse primeiro encontro, o tópico de número 11, a tragédia dos comuns. A tragédia dos comuns, ela aparece, né, subliminarmente, né, já pela primeira vez na Riqueza das Nações, do Adam Smith, né, no conceito de tragédia dos comuns, mas ela vai ser muito mais explorada em autores posteriores, em décadas posteriores. E ela é um tema de suma importância e que não é frequentemente abordado porque envolve também aspectos da ideia da economia como ciência moral. Ela indica efetivamente, em linhas gerais, né, os limites de uma oferta dos recursos com uma redução dos agentes da oferta. Ou seja, né, recursos, por exemplo, que são considerados públicos, como, né, recursos como a água, né, luz, energia, né, a terra, né, ou mesmo os fomentos, são usados de forma predatória, né, chegando a uma superexploração por parte dos agentes, o que significa promoção de um esgotamento de um recurso. Então, uma oferta exagerada de um recurso, né, faz que gere um efeito de redução da presença do agente da oferta. Então, o agente da oferta pode ser natural, mas pode também ser uma política de fomento de Estado. Né? Desse modo, para a gente financiar aquilo que já está esgotado, é preciso promover uma nova transferência de recursos, muitas vezes representada por uma transferência de cunho monetário. Quando a gente fala de políticas públicas, isso significa que a gente vai fazer uma transferência por retirada de um montante e sua realocação. Né? É uma agenda política que entende o gasto e a despesa, né, como escolha de investimento. Então, essa realocação é uma escolha de investir. Eu vou transformar, né, esse gasto, né, para compensação de um recurso esgotado. Né, eu vou transformar esse gasto numa ideia de escolha de investimento. Isso quer dizer, se existe um limite da oferta de recursos, por exemplo, para bens educacionais, o que a gente pode fazer? Será que a gente deveria explorar até o esgotamento e sucatear isso pela superexploração? Ou construir essa agenda que retira gastos de um setor para privilegiar outro, enxergando essa despesa que estamos tendo com esse setor que já não é capaz de produzir os próprios recursos, né, como uma forma de investimento público. Né? Ou será que deveríamos, então, reduzir a oferta momentaneamente, avaliar, né, o montante de oferta para um processo de recuperação constante e a médio e longo prazo dos recursos propriamente ditos, a partir das próprias ações econômicas, podendo assim avaliar os resultados que são ofertados pelo próprio setor da economia.
Em 1833, Lloyd, né, na Tragédia dos Comuns, também reaparece com essa temática e trata mais uma vez, né, essa ideia de tragédia dos comuns como uma compreensão, né, de que todo recurso público que é disponibilizado pelo poder público de forma gratuita tenderá a ser superexplorado e tenderá a desaparecer a médio e longo prazo. Isso para ele funciona então com todos os bens e todos os serviços. Né? E poderíamos aplicar diretamente, agora mais ainda, as políticas de insumos e as políticas de incentivos. Benefícios que foram alcançados sem investimento individual dos agentes propriamente ditos tenderão a ser superexplorados, né? Porque são subvalorizados na forma de incentivo, já que não tem a força do agente propriamente dito. Nesse sentido, o autor se coloca a refletir sobre a presença exagerada de políticas sociais baseadas em benefícios, doações, né, uso livre do bem público. Né? Segundo ele, todas elas são políticas que tendem, a longo prazo, a fracassar. E obrigar setores economicamente produtivos a alocar recursos produtivos em setores não produtivos. Né? Segundo ele, a tragédia dos comuns é justamente essa, que nós, enquanto indivíduos usuários de bens, produtos, serviços, né, com nossas necessidades, né, insatisfeitas, tendemos a usar os benefícios até o seu esgotamento. A radicalização dos nossos interesses econômicos individuais frente à escassez é uma posição que sai do amor próprio que vimos antes, né? E volta para a ideia de egoísmo radical da filosofia moral. As pessoas estão preocupadas em usar os benefícios dados a elas ao extremo, explorando e esgotando toda a possibilidade de uso, não pensando no seu próprio amanhã e, portanto, nem no seu bem e no individual e muito menos no bem coletivo. Quando sabemos, então, que existem outros que pagarão junto a nós pelos custos da distribuição, né, do próprio recurso, nós tendemos ainda mais a fazer usos lógicos de caráter predatório. Né? Por quê? Porque acreditamos que ao distribuir o custo, nós vamos reduzir o impacto dos gastos, do dispêndio. Né? Assim, a tragédia dos comuns é o momento no qual radicalizamos o interesse individual, pensando que estamos realizando interesses coletivos, mas estamos falando de indivíduos aqui não só como indivíduos unidade de um indivíduo, mas indivíduo como uma unidade empresa, por exemplo, né? Ou uma unidade de um grupo social determinado, de uma família determinada, né? Porque deixamos aqui de promover efeitos de bem comum nas interações dinâmicas entre os diferentes indivíduos, elegendo um grupo individual, né, como aquele que deve promover ao máximo as suas formas predatórias de interação com o mundo social. Né? A gente costuma analisar as leis de incentivo fazendo esse mesmo tipo de raciocínio. Geralmente observamos, né, condições, por exemplo, de abuso e de superexploração individualizada do recurso público. Né? Aquele recurso que deveria gerar incentivos amplos e promover, né, a criação de mais ações econômicas e efetivamente uma cadeia de ações, né, acaba, na verdade, produzindo mecanismos de controle a acesso aos incentivos que deveriam ser estimulados. Né? Nos anos 60, final da década de 60, vai aparecer ainda uma terceira versão do tema em Harding, a tragédia dos comuns. Né? E ele vai trazer elementos do malthusianismo para combinar isso pensando sobre os riscos do avanço do crescimento da população no planeta. Né? Então ele vai juntar essa concepção de clássica da economia, da escassez do recurso, com essa degradação da qualidade dos bens e dos serviços pela quantificação dos indivíduos que acessam a eles. Né? A mão invisível do mercado, para ele, seria disfuncional e seria realmente incapaz de promover algo que impedisse, né, num futuro, né, projetado, né, no sentido geométrico, né, a existência da tragédia dos comuns. Né? A dimensão trágica da economia seria que nem a capacidade do mercado
de buscar esse reequilíbrio, ela produzir efeitos, né, cada vez mais a longo prazo menores. Então, os efeitos seriam sempre cada vez menores, né? Portanto, questões para refletir. Chegamos ao final desse nosso primeiro encontro e vimos que a questão central volta novamente ao tema do mercado e sua capacidade de autorregulação, gerando o equilíbrio de mercado. Mas também vimos que autores discordam disso e dizem que o mercado não se autorregulará a longo prazo, né, e o equilíbrio não vai funcionar, né, porque nós estamos diante desse horizonte da tragédia dos comuns. Né? O equilíbrio é um modelo teórico, que é questionado, por exemplo, por esse viés da economia como ciência moral. Né? Percebemos que existem duas versões para a tragédia dos comuns. Né? Uma delas, né, nos diz que há um potencial para o controle dessa condição trágica pelo próprio mercado. O mercado vai conseguir controlar, né, o que? Esse exercício de superexploração nociva, de depredação e depreciação dos valores dentro do mercado. Por outro lado, ações do poder público que temporariamente promovem equilíbrios sociais e econômicos podem exacerbar condições e criar um cenário para uma radicalização da tragédia dos comuns, inviabilizando a capacidade de resposta dos agentes econômicos propriamente ditos. Com isso, pergunto, quais são os limites da intervenção estatal? Né? Como um setor social e econômico, como o da produção da cultura, poderia se manter a longo prazo sob efeitos inerciais de investimentos e benefícios públicos? Quanto tempo leva para ocorrer uma falência definitiva desse tipo de economia cultural? Voltemos ao começo, bem ao começo do nosso encontro. Lá a gente vai lembrar que nós falamos, né, exatamente sobre esse aspecto. Né? Nós nos perguntamos, né, exatamente, né, sobre esses mecanismos complexos que formaram o mercado, né? E de um outro lado, nós nos perguntamos, né, sobre as maneiras como esse mercado foi respondendo plasticamente a nós. Né? Nós começamos a perceber, né, que há uma presença e uma ingerência, né, de algumas relações no mercado, e por isso a presença do Estado, a macroeconomia vai sustentar essa ideia, né? Mas falamos também que o Estado podia tomar para si funções que, por conta desse cenário da tragédia dos comuns, também se tornem de baixo interesse do capital. Será que então, e a questão final, podemos mesmo falar que existe uma economia da dança? Podemos dizer que existe uma cadeia produtiva de um setor chamado dança, pensada como sistema econômico? Ou será que estamos diante de um agenciamento do Estado, né, que se responsabiliza por essas parcelas menos rentáveis da vida econômica, ou seja, da cadeia produtiva, e acaba fazendo realocações, né, de recursos, né, de uma outra agenda econômica para a agenda de arte e cultura, que é vista como cadeia por gerar emprego e renda, mas não por gerar lucratividade. Nós precisamos aprender, e já aprendemos um pouco hoje, que emprego e renda não são lucro. E lucro não significa só monetização, também é isso, mas lucro é a capacidade de geração de resultados positivos de uma cadeia produtiva. Então, emprego, renda e lucro não são a mesma coisa. Como então, né, não pensar no horizonte da tragédia dos comuns quando estamos diante de um setor que não produz rentabilidade e não produz lucratividade e que precisa, a cada momento, aumentar os insumos na forma de subvenções e de incentivos, né? Tanto
diretos dos agentes do Estado frente aos agentes, né, sociais, atores dessa economia, quanto do Estado em relação aos agentes intermediários, como, por exemplo, empresas, através de leis de incentivo e outras formas de mecanismos, né, que só se interessam em investir pelo aumento da capacidade do Estado fomentar uma taxa de inversão, ou seja, dizer, olha, eu vou colocar ali dinheiro que eu vou ter um retorno pequeno, mas eu vou ter vou auferir outros recursos, outras compensações através do Estado propriamente dito. Então, tomar muito cuidado, porque falar que a economia da cultura gera emprego e gera renda, a gente percebe que a gente não está gerando produção. Né? Produtividade como cadeia produtiva. A gente gera emprego e a gente gera distribuição de alocação de recursos. Né? A renda, em grande parte, é o resultado, né, de uma redistribuição de recursos que foram realocados, não fomentando realmente uma economia de mercado. Não em todos os casos, é claro. Mas é isso. Seguiremos no próximo encontro.